boa tarde, né, a todas e todos. A gente vai iniciar agora o nosso trabalho da parte da tarde, que é comunicando a vocês o resultado que a gente teve pela manhã das nossas oficinas e da nossa consolidação dos comitês, com esse evento público de abertura, que é o evento que dá início aos trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento do município Engenheiro Paulo de Fronten, ok? Então, qual é o objetivo desse evento? É o momento da gente comunicar para o município que o município Engenheiro Paulo de Fronten assinou um termo aditivo de um programa do Ministério das Cidades, em parceria com a Universidade Federal do Vale de São Francisco, e que a partir de agora a gente vai estar estruturando o Plano Municipal de Saneamento básico do município de Engenheiro Paulo de Fronten. Ok? Pode ir passar. A gente vai trabalhar dentro desse plano todos os elementos do saneamento básico. Estaremos aqui no município para todas essas etapas. Eu, enquanto técnica social, sou Nadjena Miranda, socióloga. O engenheiro ambiental e sanitarista, Jonathan Sodré, e a engenheira Amanda. Acompanhando a gente vai ter sempre uma pessoa de comunicação. Hoje quem está aqui é o Halisson, que vai fazer todo esse processo de acompanhamento. E nós vamos, a cada etapa, estar no município para capacitar a população e dar conta do que está acontecendo no processo de elaboração do plano de saneamento do município de Engenheiro Paulo de Fronten. Boa tarde, pessoal. Então, nessa perspectiva do que Nadjena acabou de informar para a gente, né, a gente precisa entender um pouquinho o que é que a gente, quando a gente fala sobre saneamento, o que é que a gente está falando mesmo, né? Porque às vezes a gente fala de saneamento, leva muito para esgoto, leva muito para, de fato, o que a gente chama de saneamento. Mas esse plano de saneamento básico, ele tem, né, primeiro, como um requisito legal, ou seja, tem uma legislação do Brasil que define que os municípios eles têm a obrigatoriedade de fazer o seu planejamento do serviço de saneamento. Por que a gente fala sobre a obrigatoriedade de se fazer o planejamento? Porque esse planejamento, os municípios, eles vão continuar vivendo, né? Vocês estão aqui na cidade, a cidade não vai morrer, não vai acabar amanhã, daqui para amanhã. Então a gente tem que planejar para saber, daqui 10 anos, daqui 20 anos, como é que vai estar o serviço de saneamento dentro do município? Será que vai ter água para abastecer o povo? Será que vai ter rede de esgoto para coletar esse esgoto e fazer o tratamento? Será que vai ter um aterro sanitário para receber aquele lixo que a gente gera dentro da nossa residência? E esse aterro que a gente tem, esse aterro ele vai conseguir trabalhar por mais 20 anos ou daqui 5 anos, 10 anos a gente vai precisar pensar uma nova estratégia para esse aterro sanitário? Então, o planejamento ele traz justamente essa perspectiva, né? Para a gente poder planejar todos os serviços de saneamento, seja ele o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos do lixo e o manejo das águas de chuva. E a gente já sabe, principalmente que aqui dentro do município, nós temos uma problemática muito grande no que diz respeito à água de chuva, por conta, principalmente, dos deslizamentos das diversas encostas que a gente tem aqui no nosso território. Então, vocês vivem aqui, vocês sabem essa grande problemática que tem. Então, é possível pensar dentro dessa perspectiva ações que poderiam melhorar esse tipo de ação. Então, o plano de saneamento também é um momento de a gente refletir sobre o que é que pode ser feito para começar de agora, para quem sabe daqui 20 anos a gente está num outro cenário. Então, a gente fala que planejar é justamente sair de um lugar A para um lugar B melhor, e o plano ele consiste na transformação desse lugar. Porque vocês compreendem que o tempo vai passar. Se a gente fizer daqui 20 anos vai chegar, daqui 2040 vai chegar, não vai? Como é que a gente quer que 2040 chegue o nosso município, entendeu? A gente quer que as ações de saneamento básico elas estejam melhores ou piores. Para que isso aconteça, ou do mesmo jeito, para que essas coisas aconteçam, a gente precisa parar agora e planejar para que o saneamento ele possa acontecer. Cadê o... Só um minuto aqui. Na verdade, chamou muita atenção da gente, só volta aí, por favor. Ali naquele item 4, a gente recebeu um ofício semana passada do Tribunal de Contas perguntando sobre as nossas políticas de drenagem e manejo de águas pluviais. Foi uma coisa que chamou muita atenção, porque normalmente o Tribunal de Contas ele
ele não argui a gente sobre nada disso, mas é um documento bem detalhado, né, Matheus? Sendo bem claro o que está sendo feito de drenagem, qual a área de drenagem, o volume. Então, também essa questão do plano de saneamento básico vai dar o material necessário para a gente conseguir responder o Tribunal de Contas. Eu não sei se isso está acontecendo em outros municípios fora do estado do Rio de Janeiro, mas agora eles vão ter uma fiscalização, vai ter até uma auditoria, acho que é trimestral, só sobre drenagem e manejo de águas, que é uma coisa muito nova para a gente. Perfeito. Então, o plano de saneamento, nessas reflexões que a gente fala, o planejamento é o momento que a gente convida a população a pensar como resolver o saneamento, pensar como construir esse processo, né? E para que a gente consiga pensar no saneamento, pensar de forma coletiva, passa aí, Amanda, por favor, a gente vai construir uma série de documentos. E esses documentos que a gente vai construir para o município, eles vão, primeiramente, né, ele é composto dos produtos A e B, que é o produto que a gente tem primeiro um decreto, que o prefeito decreta, nós estamos começando as atividades do plano de saneamento, e ele elenca uma série de pessoas que vão ajudar a equipe técnica, nós, a elaborarmos esse planejamento. Porque, veja, nós somos de fora, né? Somos equipe técnica, mas quem de fato conhece a realidade do município é quem vive aqui. Então, esse plano de saneamento ele é elaborado pela equipe do município. A gente só faz acompanhar e conduzir tecnicamente esse processo, ajudar na escrita, sistematizar documentos, mas todas as informações que vão estar dentro daquele documento, ela vai ser validada, os dados vão ser levantados pela própria equipe do município, né? E que é quem de fato vive e sabe todas as realidades dentro do território. Depois desse produto que a gente já disse que vai ter o nome das pessoas, a gente está inclusive terminando de mobilizar esse, a gente vai ter um movimento de estratégias de comunicação e mobilização social. Como que a gente pode conversar com a população para que as pessoas vão dizer para a gente, olha, na minha rua não passa a coleta de lixo da forma adequada, olha, na minha rua tem esgotos com a céu aberto, olha, lá no meu bairro falta água, só tem água de manhã, não tem de noite. Então a gente vai precisar saber, porque a gente vai fazer o levantamento das informações técnicas. E também a gente vai precisar saber como que a população vai conseguir dizer isso para a gente. Para na terceira etapa, volta por favor. Para na terceira etapa do produto C, a gente de fato fazer um diagnóstico, que é um retrato, uma foto, né? É igual quando a gente vai no médico. O médico cuida da gente e nós, engenheiros, cuidamos da cidade. Então, o que é que a cidade, como é que está a situação de saneamento aqui no município? Conversar com a comunidade, com toda a população do município, para vocês também dizer para a gente, olha, o papel diz isso, mas na realidade, a SEDAI está me dizendo que na minha rua falta água. Então, até que ponto a gente vai confrontar essas informações? Isso é importante, porque aí a gente consegue fazer um diagnóstico real do município e depois procurar a solução para todos os problemas que foram levantados durante esse processo da oficina. Depois disso, a gente faz um estudo de cenários, que aí a gente, de posse dessas informações, a gente chama de prognóstico, a gente traça o caminho. Beleza, estamos nessa situação e a gente quer chegar nesse caminho. Mas qual é a forma de chegar nesse caminho? Tem vários caminhos. A gente viu aqui que para vir do Rio para cá, a gente poderia vir por Piraí ou por Acambira. Ou Paracambira. São dois caminhos. A gente não pode vir por Piracambira, porque tá... Ou por Paracambira? Paracambi. 3 caminhos, né? Por Miguel Pereira. Então, tem 3 caminhos. Veja, qual é o melhor caminho? Depende. Paracambi é o mais perto. É o mais perto, mas é o melhor? É o possível? Então, o planejamento é do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui um caminho de partida e tenho um caminho de chegada. Qual é o melhor caminho que a gente vai fazer? Então, a gente vai estudar os cenários. Às vezes, o mais perto não pode porque teve alguma situação no meio do caminho. Então, você vai ter que dar uma volta para poder fazer. Então, planejar é estudar, é avaliar. E aí, depois, quando a gente já tem o diagnóstico feito, o estudo de cenário, ou seja, o caminho que a gente vai alcançar, aí a gente vai estabelecer quais são os programas, os projetos e as ações para chegar naquele resultado. Então, eu vou começar por aqui. No caso da drenagem, vou primeiro mapear os pontos de deslizamento de encosta, os principais pontos mais... Depois que eu tenho um mapeamento, agora eu vou traçar uma estratégia, o segundo problema, traçar uma estratégia de contenção das encostas, fazer um orçamento da contenção disso aí. Então, você vai fazendo as ações paulatinamente, passo a passo, de tal forma que depois de 20 anos, a gente esteja com um município muito mais saneado, um município com muito mais ações. E também isso vai subsidiar o próprio prefeito e os vereadores
para a captação de recursos que a gente tem dentro da área de saneamento. Porque muitas vezes o prefeito chega lá em Brasília para captar um recurso e a primeira pergunta, uma emenda de um deputado, e a primeira pergunta, diga se não é isso, Marcelo, que o pessoal fala assim, tem projeto, tem plano, quanto que você precisa? Porque às vezes o prefeito quer pegar R$1 milhão, mas na verdade ele precisa de 10. E aí é o plano de saneamento que vai dizer para o prefeito a ordem de grandeza que a gente precisa dentro dessa área de saneamento, né? E aí nós temos mais 2 últimos produtos, o produto F, que é o produto onde a gente tem os indicadores de saneamento. O que é que isso quer dizer? Que a gente vai todo ano ir alimentando um sistema para saber, ó, o serviço de saneamento está melhorando, está piorando, aumentou a cobertura de água, aumentou a cobertura de esgoto, aumentou a coleta de lixo, não aumentou. Então, para poder saber, quando o plano for revisado daqui a 10 anos, ter uma noção. O que é que foi feito efetivamente daquilo que foi planejado? Conseguiu executar tudo? Olha, não, a gente não conseguiu executar tudo. Por quê? Porque faltou recurso, porque teve essa questão que foi mais importante. Então, a gente vai fazendo esse ajuste igual na casa da gente. A gente faz um planejamento e vai estabelecendo a etapa de cada um. Pode passar? E qual é a importância, então, desse planejamento? Então, o planejamento, ele tem a parte de inclusão e participação social, né? Que ele visa, inclusive, universalizar, ou seja, garantir que todo mundo tenha acesso aos serviços de saneamento. O saneamento também ele tem importância gigantesca na área da saúde pública, porque a gente já sabe que para cada real investido em saneamento, a gente economiza até R$5 em saúde. A gente sabe que saneamento melhora a qualidade de vida das pessoas. O plano, principalmente, garante acesso a recursos públicos, porque também é um requisito para o município poder acessar o próprio recurso do Ministério das Cidades ou diversos outros órgãos financiadores. Quando você clica lá, tem plano de saneamento aprovado na forma de lei. Se você clica não, já fecha, nem abre mais os espaços para você poder inserir mais documentos. Então, é importante ter esse acesso a recurso, ter, claro, de fato, a conformidade local, ou seja, avaliar o plano de saneamento na parte da legislação. E, por fim, claro, mas não menos importante, ou tão importante quanto, é efetivar o próprio planejamento. Esse momento de planejar, a gente é um momento da gente botar o município para refletir sobre suas ações de saneamento básico. E isso é bom porque, nesse momento de refletir as ações de saneamento básico, você, como munícipe, começa a perceber, poxa, o que é que eu posso fazer de diferente? Que já pode contribuir para uma melhoria da qualidade ambiental. Será que se eu separar meu lixo, já ajuda? Será que se eu construir uma fossa, quando eu for fazer uma casa, resolve o problema? E aí a gente vai pensando em estratégias de forma a melhorar esses serviços de saneamento. Pode passar, que acho que agora é você. Passei, por favor. A todo tempo a gente vai estar frisando dentro desse... Boa tarde, boa tarde. A gente vai estar frisando a todo tempo, como a gente falou, a participação social. Porque toda a legislação que fala da organização desse marco legal, que é o plano, ele fala da garantia da participação cidadã. Então, toda a elaboração de etapas, ela vem precedida de um momento de qualificação para a comunidade e escuta dessa comunidade. Então, em todas as etapas estão previstas a participação da comunidade. A última etapa, com a revisão e a validação daquele instrumento que vai se transformar num projeto de lei do Executivo para ser apresentado à Câmara de Vereadores, a gente já vai ter validado ele numa audiência pública com todas as comunidades do município de Engenheiro Paulo de Fronten. Então, em todas as etapas, a gente vai contar com a participação da população do município. O que é que a gente traz como metodologia de espaços para que a gente possa ouvir a população? As oficinas, como a primeira oficina técnica que aconteceu hoje pela manhã, em que aqui nós realizamos a primeira etapa que Jonatas aqui falou, a consolidação do comitê executivo, a consolidação do comitê de coordenação e a discussão sobre as estratégias de mobilização e comunicação social.
nós temos as audiências públicas, ou a gente pode chamar dos eventos públicos, que é um momento como esse que está acontecendo, e temos a previsão de mais 2 audiências até a finalização do processo. E todas as metodologias que trazem a participação popular. Em toda oficina nós teremos escuta das comunidades a partir da divisão e da setorialização do município em setores de mobilização, que são esses setores que vai nos aproximar do município de Engenheiro de Fontaine, das localidades, para que a gente possa fazer essa escuta sensível e que a gente possa ter o olhar da população dentro dessa peça técnica que é o plano de saneamento. A gente tem como metas e estratégias da mobilização social garantir a efetiva participação, garantir a escuta, auxiliar, fazer com que essa escuta e essa participação se transforme em programas, projetos e ações, tendo o olhar técnico de viabilidade, né? Capacitar a população para que ela participe desses momentos, tirando as dúvidas, discutindo, debatendo sobre. Se a gente conhece fossa séptica de uma maneira, a gente não precisa ter a vergonha de falar sobre o que acha. Se a gente pega o lixo e dá uma outra destinação que não a coleta, então tudo isso vai ser discutido para que possam haver melhorias para o município. Então, todo o processo, ele vai trazer a população do município de Engenheiro Paulo de Fronten para perto. Então, a gente tem, fazendo parte dessas estratégias, as apresentações audiovisuais, e aí o site do Plan Sanear tem podcasts, tem a gravação dos nossos momentos, todos os momentos aqui no município serão gravados, compartilhado com a estrutura do município para que cheguem até vocês. A gente vai ter as reuniões com entidades públicas e privadas que fazem parte do município Engenheiro Paulo de Fronten para que cheguem mais perto de nós. Nós teremos questionários e a utilização de um aplicativo para preenchimento dessas informações e teremos, durante a realização das oficinas e dos eventos setoriais, dinâmicas que vão garantir a participação de todos e todas os munícipes. A gente tem a TV Plan Sanear, que a gente sempre fala que os municípios vão precisar fazer a utilização dela. É no momento de um fórum de gestores, é no momento de uma reunião de conselhos, é no momento de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. A gente pode estar divulgando todo esse processo, já utilizando instrumentos que estão prontos para a gente fazer o uso. Ok? Pode passar também. Até aqui a gente está tranquilo? A gente tem... Deixa eu voltar. A gente tem um Instagram... Volte aí um pouquinho. A gente tem um Instagram do Plan Sanear, se vocês quiserem depois passarem a seguir, já vão se ver lá, que as matérias já estão sendo preparadas. Nesses momentos que a gente estiverem juntos, ou em outros momentos através do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo, nós temos para as próximas fases um jogo de diagnóstico, porque para além das nossas reuniões, a gente vai ter esse joguinho que os munícipes podem, a partir daí, participar, falando sobre o que está acontecendo no município e projetando essas ações futuras. Pode passar. A gente tem a corrida de boas práticas, porque a gente sabe que o nosso município também já faz coisas interessantes na área do saneamento e a gente precisa saber também. E tem um quiz dos 4 eixos do saneamento, que é para a gente colher informações e saber como o município, né, ou a maioria dos seus munícipes, compreendem os elementos do
do saneamento. Quero, ó, professora que sou, quero saber se todo mundo estava prestando atenção. A gente passou um slide aqui que falava dos 4 eixos do saneamento. Alguém lembra quais são? Não vale os meninos da engenharia. Isso. Quem mais? Ó, Paulo já deu uma pesca boa. Quem mais? Os meninos aí no fundo tão tímidos. Por quê? Ah, não, mas eu vou estar aqui obrigando você a falar, viu? Então, os nossos 4 elementos do saneamento: água, que aí a gente fala do abastecimento de água potável, da distribuição, da universalização e da regularização desse abastecimento de água com qualidade. Chuva chega em nosso município. A gente vai falar dos resíduos sólidos. O que são esses resíduos? O caladinho. Chega aí. Vá. O que mais? O lixo que a gente produz em nossas casas, o lixo que a nossa indústria produz, o lixo que os nossos hospitais produzem. A gente vai compreender a produção desse lixo, a gente vai precisar compreender o descarte. Todos os lixos vão para o mesmo lugar? Não. São descartados da mesma forma? Não. Então, o gerenciamento dos resíduos sólidos dentro de um plano de saneamento, ele vai trazer tudo isso. Eu falei de água, para a gente beber. Eu falei do lixo e das águas pluviais. Está faltando mais alguma coisa? Hein? Sim. Ô, gente, saneamento não é tudo isso que a gente estava falando, não? Falta uma coisa. Falta o nosso esgotamento sanitário. E aí a gente vai falar da coleta desse esgoto e da destinação asfáltica, que não tem nenhuma calha para drenagem da água. Quando chove, acontece o quê? Ali, quando a gente veio, estava uma pichinha desse tamanho, assim, viu? Falo que eu sou muito medrosa, fiquei. Pode passar, Amanda. Então, a discussão sobre o saneamento vai trazer todo esse olhar para as possibilidades que o município já tem, aperfeiçoá-las para garantir que esse serviço ele tenha a maior amplitude possível. Se a gente for ler todas as legislações que falam sobre o saneamento, ela vai falar sobre universalização do saneamento básico. Mas para universalizar, eu tenho que achar uma única solução para todos os espaços? Eu posso ter soluções diferenciadas de acordo com a necessidade desse ou daquele ambiente, certo? Eita. Para garantir que a gente consiga elaborar esse instrumento legal, a gente tem um cronograma de trabalho. Um cronograma que já está acontecendo desde fevereiro. Quando teve aqui no município, a primeira reunião técnica foi online, com a proposta de adesão e a assinatura do termo aditivo. Amanda, você... Pronto. Então, como o Nádia está dizendo, a gente iniciou as atividades aqui no município de coordenação, seu respectivo coordenador, secretário e também suplente, certo?
Aí, seguindo o cronograma de mobilização, a gente tem o evento público que está ocorrendo hoje e, posteriormente, para a etapa de produção de elaboração do produto C, que vai ser referente ao diagnóstico do município. Esse vai ser um diagnóstico técnico participativo, né? Então, tem que envolver a população. A gente vai estar visitando os setores de mobilização, tanto em Sacra quanto aqui na sede municipal. Vai fazer evento em cada um desses setores, de oficina, de diagnóstico, de prognóstico. E, posteriormente, né, no ano que vem, vai ter a terceira oficina com os comitês executivos de coordenação, para a gente já começar a elaborar o produto D. A quarta oficina vai ser para as proposições de elaboração do produto E e F, né, que o João Manto já passou para vocês. E, posteriormente, vai ter um evento setorial final para a gente reunir mais informações com os membros do comitê executivo e também de coordenação. E, para finalizar, vamos realizar aí uma quinta oficina com os dois comitês, já com um documento consolidado, né, para fechar com vocês, ter essa aprovação, realizar ajustes se for necessário e encaminhar, né, o projeto de lei para aprovação na Câmara, junto com vocês. No final vai ser realizada a audiência pública, né, com toda a população, para que a gente possa realmente sensibilizar a população sobre a elaboração do PMSB, com o documento todo pronto, e ter aí essa contribuição de toda a população do município. Aí seguimos aqui para uma dinâmica, né, chamada Painel Cidadão, na qual a gente vai solicitar de vocês os meios de comunicação que são mais utilizados no município, para que a gente possa adotar, né, como estratégia participativa, de modo que toda a população fique ciente dos eventos que vão ocorrer aqui no município, de que eles possam colaborar nesse processo. E ele vai ser um link, né, para um formulário, ou então a gente pode ir anotando as sugestões de vocês, para ir computando, né, entrando em contato com rádio, com blog, com meio de comunicação. Tem alguma sugestão? Eu vou projetar aqui um documento e a gente vai anotando, tá? Eu queria fazer uma fala, se me permite? Claro. Eu queria me apresentar. Eu me chamo Francine Ramalho. Atualmente eu represento o Consórcio Centro-Sul, que é um consórcio de resíduos sólidos urbanos. E esse consórcio, ele abrange 5 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui um papel importante, que é a gestão e o manejo dos resíduos sólidos dessa região, né? Então, primeiro eu queria colocar à disposição o Consórcio Centro-Sul. Hoje, eu fiquei sabendo desse projeto, agora, recentemente, coisa de menos de 24 horas, através de uma pessoa aqui da secretaria, e a gente tem a possibilidade de participar, mas como a gente está ainda muito fresco nas informações, eu queria entender, primeiro, o nosso papel enquanto gestor de uma das ações dentro desse plano de saneamento, né? Dentro do consórcio, a gente tem muitas possibilidades de captação de recursos via governo federal, e só para vocês terem uma ideia, a gente é impedido de captar recursos justamente porque a gente não tem os planos de bacia e os planos municipais, regionais, né, de resíduos e de saneamento. Ou seja, então um dos pré-requisitos para a gente captar milhões de reais para saneamento aqui é a elaboração do plano. Então, a gente tem um recurso muito limitado vindo por meio dos contratos de rateio e uma grande possibilidade de captação de recurso via governo federal e até outras esferas, né? Justamente porque nos falta esse plano. A gente chega em contato com os municípios e essa é uma das nossas limitações. Então, entender o papel do consórcio de resíduos sólidos dentro desse processo de construção do plano é muito importante para a gente. Eu observei com a sua fala que já existe um comitê executivo criado. Eu não sei se foi criado a nível de portaria, se teve um decreto para a criação, né?
Mas eu estou vindo agora, inclusive, da indicação, da votação e eleição dos novos presidentes e vice, por isso a gente nem pôde estar na parte da manhã. Eu tenho aqui a representante nossa do Resíduos, que é a Juliene, a nossa técnica responsável. Eu queria colocar ela à disposição para estar em todos os eventos, né? Não sei se eu vou poder estar em todos, mas entender que, em sendo possível a gente participar desse contexto aí do comitê, já que nós somos órgão público também, né? Nós somos considerados órgão público, e aí não só para Paulo de Fronten, querer entender como é que é a atuação do governo federal dentro desse microterritório que é o nosso, do Consórcio Centro-Sul, para que a gente possa dar apoio, participar, porque é muito importante que vocês se apropriem das informações que a gente tem dentro do consórcio. A gente tem dados e também temos informações precisas e muito importantes para a construção desse plano. Então, se vocês estão falando de um projeto municipal, né, a gente tem muito a contribuir também. Ok? Então, é isso. Ó, com relação à participação no comitê, a portaria e o decreto, ele ainda não foi publicado. Então, a gente pode, assim que finalizar aqui, pegar os dados de vocês, para vocês serem inseridos como atores locais, e a gente vê em qual dos dois comitês, a partir do que faz cada comitê, no qual vocês podem estar participando. Né? É sempre um prazer quando a gente está no processo do evento público, que vem mais alguém para isso. Logo mais cedo, o Jonatas ele explicou que o plano de saneamento é um plano que ele dialoga com todos os outros planos municipais. Se o município tiver consórcios na área de saúde, na área de meio ambiente, o plano ele dialoga porque ele não pensa em soluções exclusivas, porque as soluções para o saneamento têm desdobramento em todas as outras áreas. Então, quando a gente consegue ter água potável para todas as nossas localidades, consegue o processo de universalização, você tem uma redução muito significativa das doenças de veiculação hídrica. Se a gente tem um processo de coleta e tratamento dos resíduos sólidos de qualidade, a gente pode ter geração de renda, por exemplo, com a coleta seletiva. A gente tem uma redução das doenças infectocontagiosas que são advindas de vetores que se reproduzem através do lixo, não é? Então, o plano de saneamento ele dialoga com a educação ambiental, com os processos de ensino-aprendizagem, com a saúde pública, com a questão da vulnerabilidade das moradias dessa ou daquela região, com a vulnerabilidade das moradias que são prejudicadas por conta da drenagem das águas fluviais. Então, o plano de saneamento ele tem uma abrangência que ele dialoga com uma diversidade de políticas setoriais que formam um conjunto das políticas do município. Então, dentro dos próximos processos e das próximas etapas, todas essas informações do plano de saúde, do plano de educação, de assistência social, se a gente tiver consórcio de saúde, consórcio da área de meio ambiente, esse consórcio que você acabou de falar, que fala especificamente da questão dos resíduos sólidos, todas essas informações e todos esses diálogos vão fazer parte das próximas etapas do plano. Do ponto de vista do governo federal, essas exigências que nos cabem, né, a entrega de planos, existe nesse trabalho específico de vocês vão trabalhar os eixos, né? Isso. Então, um deles é o resíduo. Isso. As exigências, esse próprio plano ele vai cumprir tanto a exigência do saneamento Isso. quanto do resíduo? Dialoga Exato. com as duas legislações. Não vai precisar fazer um segundo porque Não, porque ele já vai estar agregado ao plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Exatamente. Logo cedo a gente falou disso, que ele é um plano que ele já agrega
a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos. E se nas exigências, coloca separado, né? E se o município já possui, né, esse Plano Municipal de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos, ele também pode ser acoplado ao PMSB. Né? A gente pega todas as informações desse plano e integra junto no PMSB do município. Tá certo? A gente vai dar seguimento aqui ou já vai para a próxima etapa? Então, a gente precisa, né, dos meios de comunicação que são mais utilizados no município por parte, né, da população. Do que vocês utilizam geralmente para divulgar algum evento, para divulgar alguma informação. Mais cedo a gente começou essa discussão e foi citado faixas nos 3 distritos, carro de som, a utilização das redes sociais, né? A gente viu que o município não tem rádio comunitária, mas a gente tem os blogs, não é? E se vocês tiverem mais sugestões de Instagram, de blog, podem ir anotando. Nós temos o Instagram do consórcio de bacias, né? o consórcio de resíduos sólidos. De resíduos. Resíduos. Temos um site também, tá? Sólidos. Baixo Sul, Centro-Sul. Desculpa só eu perguntar, vocês também estão fazendo esse projeto nos municípios aqui próximos? Sim, sim. Conceição de Macabu, Macabu, Trajano de Moraes, Trajano de Moraes e Cardoso. Cardoso Moreira. Mas no Rio de Janeiro são 11 municípios. Isso. Tem mais. Que a gente visitou ano passado, certo? Aí entraram mais esses 4 municípios como aditivo e suplente da seleção da portaria do Ministério das Cidades. Então, a gente está vindo esse ano novamente para estar fazendo esse processo de elaboração dos produtos AIB do PMSB. Que não está acontecendo só no Rio de Janeiro. Isso. Através do convênio com a Universidade Federal do Vale do São Francisco e do programa Plan Sanear, a gente ainda está na Bahia e Pernambuco, não é isso? Isso. Na Bahia e em Pernambuco. São no total 113. Não temos o total ainda confirmado. É Vai mais sair ou o menos, aditivo, isso. é mais ou menos isso. Vocês já tiveram informação que o município de Paulo de Trotem já teve um plano de Sim, saneamento? sim. Que não foi aprovado pela Câmara de... Não chegou ao processo de votação no ano de 2015. Isso. 10 anos. Isso. A gente viu também. Teve todo um processo de organização, uma metodologia bastante semelhante, mas não teve a consolidação através do instrumento legal que seria a lei daqui do município. Teriam mais algum site, algum Instagram para a gente trazer para esse processo de comunicação? Carro de som. Não, de manhã a gente já registrou. Agora para saber se tem mais alguém com os atores mais... Aqui vocês utilizam carro de som? Sim. Sim? Qual que é? Tem algum contato, telefone pra gente entrar? De manhã o pessoal já deu. Já? Já, a gente já pegou esse de manhã. Tá. Rádio não tem. Não tem. Blogs. Tem blogs locais para divulgar Os meninos notícias. ficaram de passar Tá. os blogs. Pronto. A lista já foi passada presencialmente, né? Isso. Pra o Todo pessoal mundo assinou a lista de presença? Pronto. Aí a gente vai solicitar só Não. a pesquisa, né, de satisfação. Isso. A gente está sempre utilizando metodologias ativas para a gente saber o que é que vocês estão achando desse processo que vocês estão acompanhando. Quem estava com a gente de manhã pode fazer a pesquisa de satisfação com o olhar nesses 2 momentos. Quem só participou da tarde responde à pesquisa com a reflexão do momento
da manhã. Podem ficar à vontade. É anônima, viu, gente? Querem ajuda para o celular? E os meninos que vão ficar silenciosos? Vocês são de onde, pessoal? Eu trabalho com corte de ar. É daqui mesmo da sede. Nós somos cirurgião. Entendi. Então, tá fazendo um trabalho muito importante aí, né? No município. Mas Tá tendo cuidado muito com as evento árvores de- centenárias, viu? Muito evento de chuva, né? Da derrubada da árvore. E quanto às obras que eles estão fazendo aqui é para contenção. Para prevenir, né? O deslizamento. Todo mundo que tentou acessar a pesquisa conseguiu? A gente consegue as informações sobre o cronograma mesmo, a data certinha, como? Através do... Então, a gente pode passar o cronograma para vocês nos grupos de comitê. A gente vai verificar com vocês para inserir no comitê do executivo, né? Porque as informações de resíduos sólidos são fundamentais e a gente vai precisar para o plano. Então, vamos ver a questão de estar inserindo vocês nesse processo. E aí, a partir do momento que a gente já tiver a data, né, já vai agendando com vocês o local, o horário que for mais adequado. Não, tem o período, um mês, né? Assim, está previsto para junho, julho, a gente já está aqui fazendo produto C. Tá certo? Até setembro vai ser esse processo de diagnóstico. Todas as próximas etapas referente ao plano, elas são discutidas e organizadas o cronograma junto com o comitê executivo, comitê de coordenação. Aí vai para a elaboração da peça de divulgação. O município recebe essa peça de divulgação e faz a divulgação de acordo com esses meios que a gente está falando aqui. As faixas, o carro de som, os blogs, o Instagram, a página oficial da prefeitura. Ok? Então, sempre vocês vão estar acessando. Todo mundo conseguiu fazer a pesquisa? Perfeito, pessoal. Então, alguém tem mais alguma dúvida sobre o processo do plano? Sugestões? Não? Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês nesse dia tão importante para a gente dar o pontapé inicial de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Estaremos vindo aí outros meses para acompanhar de perto, né, fazer reunião remota também junto com vocês e estaremos sempre aí em contato, tá bem? Não, amiga. Então, a partir desse momento, a gente consolida a primeira etapa, que oficialmente ela se encerra com o decreto que vai publicar o nome do pessoal do Comitê de Coordenação e o regimento interno dessa coordenação. E, atrelado ao decreto, nós teremos a portaria de nomeação do Comitê Executivo. Como foi apresentado no cronograma que a Amanda trouxe para vocês e que vocês receberam, a próxima etapa está prevista para maio e junho, que a gente vai fazer os eventos nos setores de mobilização. E quais serão esses setores de mobilização? Primeiro distrito e segundo e terceiro distrito juntos. Então, nós teremos 2 setores de mobilização. Ficou-se decidido pela manhã que haverá um revezamento de acontecimento dos eventos no setor 2 de mobilização. Um evento vai acontecer em Morro Azul
outro evento em Sacra Família. E assim sucessivamente até a finalização. Aqui no primeiro distrito, o planejamento é que os eventos aconteçam na estação de trem, que agora vocês utilizam como centro cultural. No distrito 2, Sacra Família e Morro Azul, a gente vai se dividir entre o iate e o clube, certo? Para que os eventos aconteçam, porque lá tem as estruturas, assim como a estação de trem, para a gente trazer a comunidade para perto. Então, na semana anterior a cada evento, a gente vai ter as mobilizações, não só do comitê executivo e de coordenação, mas de todos os atores locais. E esses atores são os professores, são os alunos, são os gestores escolares, são as meninas que administram o CRAS, CREAS, são os agentes de saúde, são os participantes das associações de moradores, de bairros, o pessoal que tomou a formação essa semana para os agentes da floresta e da água. Então, a gente vai estar trazendo toda essa população para perto. E as pessoas também que fazem parte dos programas de gestão ambiental e de gestão de saneamento no município. Então, a partir disso, nós garantiremos a participação cidadã e a qualificação técnica na elaboração desse plano. Então, em nome da Universidade do Vale do São Francisco e o programa Plano Sanear, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, a recepção do município, o engenheiro Paulo de Frontin, que está com a gente desde ontem que a gente chegou aqui, e a gente está organizando esse momento para estar acontecendo no município engenheiro Paulo de Frontin. Falei igual na Bahia, a Frontinha, acabei, não teve jeito. O Paulo de Frontin, o início da elaboração do Plano Municipal de Saneamento, e com certeza teremos a peça técnica dando legitimidade para o projeto de lei para ser aprovado na Câmara de Vereadores. Muito obrigada a todas e todos. Boa tarde para a gente.